Olá, queridos amigos, queridas amigas da comunidade Paz e Bem, da TV 247, seguidores também da nossa Universidade Livre Pampédia. Estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje o assunto é triste, é contundente, mas é necessário, é urgente nós nos posicionarmos. E convidei aqui, junto sempre com o Maurício Zanolini, duas mulheres de denominações diferentes, mas que comungam das mesmas ideias humanistas de proteção à infância e de posicionamento diante desses eventos que ocorreram recentemente no Brasil e que, infelizmente, ocorrem todos os dias, né, de estupro de uma criança e da necessidade do aborto, né, e que os conservadores de extrema-direita se puseram contrários a esse aborto. Então, temos aqui hoje presentes a pastora Romy Benke e a Isabel Iancarini, né, e pastora luterana. A Isabel pertence à comunidade católica e faz parte de todo o movimento de economia de Francisco. Nós já vou apresentá-las melhor, mas antes, para a gente iniciar a nossa meditação e a nossa discussão do dia, eu quero, como sempre, falar uma poesia. E hoje eu vou fazer uma poesia indignada que eu mesma fiz, diante dessas questões que nós vivemos aí diariamente. Quantas vidas ceifadas, quantas flores arrancadas, quantas infâncias perdidas, esperanças esfaceladas, a violência que rouba o corpo, a violência que fere a vida, a violência que estupra e mata e que provoca ferida que jamais será curada. Homens brutos degradados que fazem do amor e de agrados gestos desvirtuados e, em vez de proteção e delicados cuidados, oferecem maldição, tortura e sonhos devastados. Infeliz de uma nação que, ao invés de proteção, cuidado e educação, impõe às suas crianças suas infâncias sem chão. Haja mais luta, mais ação, mais vida, mais compaixão, que nossas crianças floresçam com graças em profusão. Então, esse é o nosso início de conversa. A pastora Romy é uma pastora luterana, né? É mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, não é isso? Trabalha no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, integra a coordenação do Fórum Ecumênico, né? E a Isabel é jornalista, minha colega, que eu também sou. Jornalista, tem mestrado em Sociologia e Geografia, e você fez, na Unicamp, né, você fez justamente sobre a encíclica Laudato Si, que eu acho uma maravilha de encíclica, gosto demais. Nós já até fizemos aqui programa sobre a encíclica com... Olha aí que beleza. Mas depois eu quero ver a sua dissertação, viu? Porque eu fiquei bem interessada. Trabalha em ONGs e está integrando também esse movimento da economia de Francisco e Clara, né? Que, aliás, eu também faço parte do grupo, embora atue pouco por falta de tempo, mas gosto muito dessa proposta, né? Então, vamos começar aqui a debater. Eu vou começar dizendo que eu ontem já fiquei extremamente indignada, porque já tinha ficado indignada diante daquelas pessoas todas na porta do hospital, né, xingando os médicos de assassinos e falando que a própria menina estava cometendo um crime, imagina. Depois eu fiquei indignada porque vi que o presidente da CNBB falou que esse aborto era um crime hediondo, né? Depois vi que a Associação Médico Espírita, também brasileira, do Brasil, também condenou esse aborto, né? Então, o que é isso, né? Homens todos, nas hierarquias religiosas, que têm obsessão antiabortista, mas não se indignam com os estupros, com as violências, né? Queria que vocês começassem a comentar um pouco isso. Vai lá, pastora. Então, quero agradecer a possibilidade de participar desse programa, agradecer o convite feito pela Dora e dizer que é uma honra participar com o Maurício e com a Isabel desse espaço. Lamentavelmente, para discutir um assunto bastante triste, que envolve o caso da menina de 10 anos, como ela ficou conhecida. Essa menina que, se a gente pode fazer um paralelo direto com muitas mulheres bíblicas que também ficaram sem nomes,
e ficaram conhecidas por alguns fatos que hoje a gente poderia dizer relacionados à violação de direitos humanos. Lembro especialmente da mulher que diziam que fora pega em adultério, né, e que até hoje ficou com a fama da mulher adúltera. Ou seja, para a época ela foi acusada, provavelmente falsamente, de um crime, né, e iria pagar por esse crime que diziam que ela tinha cometido. E a gente vê que a história ela permanece. Quando o tema é relacionado aos direitos das mulheres, ela não muda muito, apesar dos grandes avanços que a humanidade fez em relação aos direitos das mulheres e à dignidade da vida das mulheres, mas, infelizmente, no âmbito da religião, tudo que envolve o corpo, a saúde, os direitos das mulheres é sempre um tema bastante complexo. As igrejas, de maneira geral, elas têm um grande tabu para lidar com todo e qualquer assunto relacionado à vida das mulheres. E o que mais tem chocado, eu acho, nesse contexto todo desse assunto, e que precisa nos fazer refletir como pessoas, como cidadãos, cidadãs, como país, de que forma dogmas religiosos se colocam acima de um direito à continuidade da vida dessa criança e das muitas outras crianças que diariamente são violentadas no nosso país. Hoje eu vi um post da Débora Diniz no Instagram, onde ela coloca o número de meninas que todos os anos engravidam vítimas de estupro. Então, a gente precisa deixar bem dito que o que é o crime hediondo nessa história toda é o estupro. Esse, sim, é um crime hediondo. Exato. Antes de passar a palavra a Isabel, eu queria só dizer os números aqui. Está num post também da BBC Brasil, que ontem eu vi à noite, e até tinha guardado para a gente conversar hoje. 6 abortos por dia nós temos em meninas de até 14 anos vítimas de estupro. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Por hora. O país registra 642 internações só em 2020. 26 mil partos de mães entre 10 a 14 anos por ano no Brasil. Quer dizer, são números hediondos, isso sim, esses são números hediondos, inaceitáveis. Isabel, por favor. Bom dia, Dora. Bom dia, pastora Romy. Bom dia, Maurício. Eu também estou, assim, chocada. Faz 2 dias, mais ou menos, que aqui na minha casa não se fala em outra coisa. Eu e minha filha, a minha filha é uma das jovens que vai para o evento Economia de Francisco. Eu me envolvi com esse evento como jornalista, também como pesquisadora, e eu queria começar falando sobre a reação que eu vi no grupo da juventude desse movimento Economia de Francisco. Tem muitas meninas, né, obviamente, talvez até a maioria, mas 4 rapazes falaram, comentaram, né, e um deles começou a discussão por postar justamente a postura, a comunicação do bispo da CNBB, presidente da CNBB, o que gerou enorme desconforto entre todo mundo. E eu vi as falas das meninas de, sei lá, 20, 25 anos, no máximo 30 anos, até mulheres, né, jovens mulheres, indignadas, né, e assim, falando até dessa falta de empatia, do respeito por uma gravidez, mas pela falta de respeito pela menina e pelas mulheres em geral. Então, foi um discurso tenso ali entre eles, né, e então, assim, que nós somos vítimas sistemáticas, né, em todas as idades. Então,
essa menina como a Dora disse, os números gritam, né? Ela é um exemplo de milhares de pessoas que diariamente, até, enfim, que anualmente, né, sofrem. Então, os seus números, Dora, tem aqui, eu tinha também trazido uns números, 53,8% das pessoas que sofrem abuso são meninas até 13 anos. Mais ou menos, né? E o que me chamou mais a atenção no início foi o fato de que as redes sociais incitadas pela ultradireita fizeram, né? Foi falar da menina e todos os comentários voltados para ela, mas nem acho que não vi, talvez uma pessoa eu vi falando sobre o estuprador. O foco não foi o bandido, mas a vítima. Exato. Esse processo de culpabilização das vítimas é uma coisa absurda que acontece no caso das mulheres, sempre, né? Violência doméstica, estupro, sempre as vítimas são culpabilizadas, né? É isso. Eu fiquei impressionada com esse ponto em primeiro lugar, né? E depois com a questão do médico, e depois com a questão da política, e depois com a questão de como a gente ignora todo esse cenário, né? Nós ignoramos esse cenário, né? Nós temos privilégio por sermos mulheres que têm estudo, que têm uma capacidade econômica e em qualquer situação podem recorrer a um hospital, têm acesso à justiça, etc., né? Então, são várias dimensões da coisa, mas o que mais me chamou mesmo a atenção foi isso, essa falta de foco sobre quem deveria ter o foco, né? Que é o homem estuprador, um assassino, né? Exatamente. É isso que é chocante, né? Porque não existe, a indignação é seletiva, né? E só se foca na atitude das vítimas e não na atitude do carrasco, daquele que executou o crime, né? Isso, agora, o que também me constrange é o seguinte: eu recentemente vi um documentário sobre o Papa Francisco, que é uma pessoa que eu admiro muito, mesmo não sendo católica, eu gosto muito dele. E assim, o documentário é interessantíssimo, gostei, etc. Mas uma coisa foi me chamando a atenção e me dando mal-estar, porque ele naturalmente tem feito um trabalho interessantíssimo de diálogo religioso com diversas correntes, enfim, né, uma coisa bem abrangente que acho que até agora nenhum Papa tinha feito com tanta profundidade, né? E o que você vai vendo? Que praticamente todas, mas todas, talvez estivesse nessa meia exceção, né? Todas as lideranças religiosas, todas, muçulmanas, ortodoxas, judias, das igrejas cristãs, protestantes diversas, enfim, todas lideranças masculinas, né? Ou seja, as religiões estão nas mãos dos homens, né? Isso há milênios. Isso há milênios. Quer dizer, um homem que houve, que era, na minha visão feminista, era Jesus, e ele não foi seguido. Não foi seguido até hoje, né? Porque ele teve várias frases, essa inclusive da adúltera, da chamada adúltera, né? Quem estiver sem pecado, tira a primeira pedra, porque todos os homens que estavam lá apedrejando, naturalmente, eram eles os adúlteros, né? Eles que eram os adúlteros. Então, vejam, apesar de termos tido, no caso da denominação cristã, um homem que falou com as mulheres, né? Que falou, e que deu voz para as mulheres, mas depois a Bíblia, de certa maneira, deu um jeito de calar essas vozes, né? Mesmo assim elas aparecem, né? Não conseguiram ser totalmente apagadas, né? Porque hoje nós sabemos, né, que existiu Madalena, que existiu Joana de Cusa, que existiram aquelas mulheres que o acompanhavam, enfim. Mas mesmo no cristianismo, né, ou por exemplo, mesmo no espiritismo, que é a minha tradição, né, que, por exemplo, diante da ideia da reencarnação, é impossível
ou deveria ser impossível ser machista, né? Porque se você é um espírito, o espírito não tem sexo, né? E ele pode reencarnar o homem como mulher, então qual é a diferença? Não tem hierarquia, né, entre homens e mulheres. Mas aí também, no meio espírita, tem machismo, quer dizer, o patriarcado é alguma coisa tão arraigada, tão profunda, né? E as religiões estão nas mãos dos homens, e, portanto, as religiões legislam e impõem dogmas machistas, né, que oprimem as mulheres. O que nós, mulheres, podemos fazer a respeito disso? Né? Gostaria que vocês comentassem. Eu trabalho o tempo inteiro por isso, mas queria que vocês comentassem aí dentro de cada tradição, de cada corrente, de cada trajetória de vida. Então, Dora, você tocou num assunto fundamental, assim, e que é o papel do patriarcalismo nas tradições religiosas. As tradições religiosas, em especial as monoteístas, elas são estruturadas pelo sistema patriarcal desde sempre, né? Pensando no cristianismo, ele surgiu num contexto lá que hoje seria o Oriente Médio, e o patriarcado era a cultura, era o sistema dominante, né? E a religião, nesse sentido, ela foi se organizando, estruturada em problema da relação entre o judaísmo do período bíblico com o Império Romano, que estabeleceu uma relação de poder, de exploração do povo, e isso depois também foi transferido para o próprio cristianismo, enquanto religião, a partir do momento em que Constantino, né, se apropriou dessa religião e tornou o cristianismo numa religião de Estado. E aí ficou o poder acima do que a gente poderia dizer do Evangelho, da Boa Nova que essa religião tem que o cristianismo tem para apresentar. E isso não é diferente nas demais tradições religiosas. E o patriarcado, ele sempre teve uma relação bastante complicada com mulheres, com pessoas escravizadas, né? Porque com crianças também, com crianças, exatamente. Ele foi estabelecendo as hierarquias sociais e ele é perpassado por o que a gente chama hoje no movimento feminista, por classe, por gênero, por questões geracionais, por raça, e isso tudo se manteve muito sólido e tem o poder de sempre de novo se renovar. E eu penso que nos últimos tempos, assim, eu fico observando, eu noto que tem todo um retrocesso eu vou falar da minha tradição, que é o cristianismo, mas aí, então, nas diferentes igrejas, eu noto que há todo um retrocesso nas igrejas quando o assunto diz respeito à participação das mulheres. Essa foto que você disse que viu do encontro do Papa Francisco com líderes religiosos, isso também é comum no movimento ecumênico. Então, o movimento ecumênico, que é um movimento de direito, assim, que se relaciona à fé, direitos humanos, diversidade, diálogo, ele também, nas suas estruturas de liderança, é majoritariamente masculino. E porque me parece que há inconscientemente ou conscientemente, eu não sei, todo um zelo para que as mulheres sempre fiquem ali naquele papel de serviço, entendeu? Aí vem com aquele discurso, não, porque o Evangelho nos convida a servir, só que quem precisa servir são sempre as mulheres. Sim. Então é um discurso altamente manipulado, direcionado. A teologia feminista, por décadas, tem dado contribuições valiosas para a teologia, mas procura alguma editora cristã, dessas grandes editoras, que publique obras da teologia feminista. Tu não vê. Eu, por exemplo, eu estudo teologia e eu nunca li uma teóloga mulher, né? Nunca. Porque que não coisa. Aparece, a não ser que as mulheres façam o discurso do sistema.
Uhum. Eu acho que essa é uma grande crítica assim, que teólogas feministas católicas também fazem para todo esse debate que existe, por exemplo, da ordenação ou não de mulheres na Igreja Católica. Elas dizem assim, mas vamos nos ordenar para fazer parte dessa estrutura? Uhum. É melhor não. Uhum. Ou a gente muda a estrutura ou deixa como está, porque, né, ter a conivência do jogo, e isso não é só na Igreja Católica, isso perpassa o conjunto das igrejas. Então, assim, e aí me parece que o poder pelo poder, ele se coloca acima da mensagem central, sabe, do Evangelho, que é essa mensagem inclusiva e principalmente de transformação das estruturas. Sim. Que essa foi a grande crítica de Jesus. Claro. Era a crítica às estruturas econômicas, políticas e religiosas. E ao farisaísmo, e à hipocrisia religiosa, né? Sepulcros caiados, né? Exatamente, exatamente. Isabel, o que você nos comenta? Olha, eu estava lendo justamente ontem um texto, assim, vamos deixar claro que eu não sou nem teóloga, nem tanto estudiosa de teologia, eu realmente estou me envolvendo com o Papa Francisco pela Laudato Si e voltando, na verdade, a me relacionar com a minha espiritualidade, né, que de família eu tenho o catolicismo de um lado, o espiritismo de outro, né, mas, então eu estava lendo aqui sobre o pensamento ocidental cristão, né, como uma fonte produtora de violência contra as mulheres, exatamente nessa linha em que a pastora falou, em que você, Dora, também fala, né, e que essa violência sexual, ela tem até uma fonte na própria, nessas religiões que não se abrem para a modernidade, a atualização, né? Esse patriarcalismo que vem de uma tradição, né, como um pensamento até filosófico e se instala até como estrutural. Então, quando se fala racismo estrutural, podemos falar dessa misoginia estrutural também, né? E que, assim, também essa ideia de que essa violência não tem idade foi comentada também nesse texto, né? Porque fala assim que a mulher, ela, na verdade, ela só se redime quando ela é mãe. Então, a redenção vem da maternidade, né? E isso é realmente um problema, né? Porque se nós tivermos que ir por aí, né, enquanto mulheres, nos dias de hoje, para nos relacionarmos com as religiões, é problemático, né? Então, por exemplo, no meu estudo aqui da Laudato Si, com o discurso ambientalista, eu me deparei um pouco com essa questão. A Pachamama, a ideia de uma religião que se remete à natureza, é muito bonito essa ligação, é muito importante para a América Latina em termos de lutas, porém ela acaba trazendo essa dimensão de mulher, que é essa mulher que é mãe. Então, a terra é mãe, a mulher é mãe. Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso, questionar isso, porque a maternidade é uma função maravilhosa da mulher, mas não quer dizer que por isso sejamos servas, né? Como disse a pastora, né? E assim, os séculos 18 e 19 já fizeram água, né? Temos já um movimento de direitos humanos. Acho que as mulheres foram ganhando protagonismo, né? E hoje as jovens, as católicas questionam, né? Questionam muito.
E, novamente, voltando à economia de Francisco, eu vejo as meninas que estão em pastoral, tem principalmente uma moça lá, da Daiane Zito, que ela é da pastoral feminina, e ela questiona muito essa história de que a mulher seja uma pessoa menor e que tem que lutar ainda agora para ter voz. Século XXI, Então, nós ainda estamos nessa. Exatamente. E sobre o que você falou, por exemplo, dos homens, né, terem os lugares de destaque, né, que são em todos os setores, um pouco menos hoje, né, mas esse bispo, arcebispo Valmor de Oliveira, né, que atualmente é presidente da CNBB, ele faz um ano mais ou menos que está lá. Ele teve uma posição que eu posso dizer asquerosa, desprezível. Então isso me questiona também a minha volta à religião católica, porque o Papa Francisco me inspirou, mas essa estrutura machista e muito repleta do masculino como no comando é muito desastrosa, né? O Sino do Amazônia também eu acompanhei, por ser também uma questão ambiental, né? Foi não social, mas muito ambiental, e aqui no Brasil muito importante por isso. Houve a proposta, e o Papa Francisco apoiou, né? De as mulheres até poderem tornar-se não sei, ministras, enfim, né? E isso foi falado durante toda a preparação e no final, durante o evento, isso foi calado. E o documento final, infelizmente, não deu essa voz. Nem a questão dos padres casados, eu vi. etc. Mas a questão das mulheres foi o que mais foi abafada mesmo. Eu acompanhei também e vi isso, que depois não tinha resultado em nada, né? Essa questão. Não resultou. Agora, eu ia comentar também o seguinte, né? A gente está falando das religiões como formas de opressão da mulher, mas assim, mesmo o patriarcado é algo tão arraigado na humanidade, né? Porque vamos pensar na antiguidade, você tinha a Grécia, que é o berço de uma civilização fantástica, com filosofia, democracia, teatro, blá, 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 blá. E, no entanto, era uma sociedade misógina, profundamente hostil às mulheres. Roma, né, direito romano, era também uma sociedade patriarcal extremo, que o homem tinha direito de morte sobre as mulheres, né? O marido tinha direito de morte sobre as mulheres e os filhos. Então, isso é uma coisa profundamente arraigada. Eu estou citando isso pelo seguinte, porque também pode parecer que são as religiões que geram o patriarcado, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que o patriarcado precede as religiões, né? Ele está entranhado nas religiões porque ele é estrutural da própria sociedade, da própria relação, né? Acho que desde a época, sei lá, dos nômades, não sei, né? Que isso se entranhou. Eu estava lendo essa semana alguns artigos sobre... Eu estou ainda me aproximando um pouco desse pensamento, porque eu não tenho ainda destreza nessa área, no pensamento decolonizador, né, e que trata da centralidade da África, etc. E tem algumas teses que defendem, eu ainda não sei se estou convencida disso, eu preciso mais evidências, de que na África havia uma sociedade matriarcal, né? Não sei, porque hoje em dia a África é extremamente também os negros também são extremamente machistas, né? Quer dizer, não são só os brancos. Então, é isso daí, ninguém se safa, né? Mesmo, por exemplo, nas relações indígenas, que eu aprecio muito os indígenas, etc., mas há também uma opressão da mulher, né? Enfim, há por exemplo, a mulher na religiosidade dos indígenas brasileiros, a mulher não é pajé, né? A mulher não é pajé, são os homens, né? Então, quer dizer, uma coisa muito entranhada. Há que se ter muita luta para isso. Desculpe interromper sua fala. Não, é que eu quis só fazer um comentáriozinho que também os chefes da tribo, não só os pajés, né?
o chefe tem a casa do homem, né? A casa dos homens, que é onde se reúne o cacique e os rapazes todos. As mulheres nunca entram nessa casa. Então, mas eu queria fazer uma provocação, porque eu estou aqui do outro lado. E assim, eu sempre observei na minha vida inteira essa questão da masculinidade, da relação entre homens e todos os problemas que tem nessa relação. E hoje eu entendo que o patriarcado, o machismo, é uma religião, na verdade. Ele tem esse sentido de seita, porque ele obriga os homens a aceitar determinados dogmas. Se você não aceita esses dogmas, você é taxado de homossexual, ou você não faz parte do grupo. Então, é uma questão de fazer parte do grupo. E ele traz, quer dizer, se você aceita esses dogmas, você então tem o benefício de ser aceito no grupo. Basicamente, essa é a troca, né? Assim, um episódio que eu acho que é interessante só para ilustrar e a gente ter a partir daí pensar um pouco. É muito comum hoje, que tem as tecnologias todas, as pessoas terem vários grupos no WhatsApp, né? Então, e já fizeram estudos a respeito disso, grupos de homens no WhatsApp, o que rola nesses grupos, como é que funciona. Exatamente porque eu sempre questionei isso, sempre achei desconfortável essa relação com os homens, eu não tenho nenhum grupo que só tem homens, né? Mas, no momento X lá, amigos tem vários núcleos de amigos, se criaram um grupo para criar para definir uma data para a gente se encontrar, e eram só homens. 30 segundos depois que o grupo foi criado, o primeiro meme chegou e era pornografia. Assim, a partir do momento que os caras viram que eles estavam num grupo só de homens, é muito imediato, assim, é uma coisa que está arraigada no último fio de cabelo, não tem um espaço mínimo de reflexão. Veja, e ainda era um negócio, na hora que eu vi, era tão pesado o negócio que eu reagi, eu falei, é sério isso aqui nesse grupo? Vocês, pais, porque era aquela brincadeira do desafio dos 10 anos que teve no Facebook e tal. Então, assim, a imagem era crianças de 6, 7 anos do lado de imagens de adultos em cenas pornográficas, dizendo que era o desafio dos 10 anos. 10 anos depois, aquela menina, aquelas crianças ali estariam naquela cena. Veja, os caras são pais, assim, não tem nenhum filtro que minimamente não tem. De tão arraigado que é. E não são pessoas assim, são pessoas da classe média alta, altos executivos, pessoas com famílias, assim, aquela coisa, tudo, né? Quem olha de tudo fora, bonitinho, os homens de bem, os homens de bem. Homens de bem. Então, assim, a pastora estava falando que a estrutura da religião, que a teologia feminista vai olhar, eu não vou entrar nessa estrutura. Você estava falando também, as mulheres ali, falando, mas a gente vai ser ordenada e vai entrar na estrutura. Essa estrutura, o problema é a estrutura. A estrutura foi construída em cima da seita do machismo, do patriarcado. Então, a gente precisa que as mulheres nos salvem, por favor. Proponham novas estruturas, porque, olha, os homens estão completamente reféns, eles não conseguem nem imaginar uma situação que seja fora desse automático que... Eu acho que a própria estrutura social, né? Baseada no Estado violento, na guerra, na competição. O capitalismo. O próprio capitalismo é masculino. É masculino. O capitalismo é masculino, as guerras são masculinas, todos os armamentos, todo o investimento que se tem bélico, isso é masculino, o mundo é masculino, né? Então, quer dizer, você falava da maternidade, mães jamais quereriam guerra, né? Jamais quereriam as guerras, né? Porque a mãe não quer que o seu filho morra na guerra, né? Enfim, então essa é a questão que nós realmente, por isso que eu digo sempre que para a gente mudar o mundo, a gente tem que abolir o patriarcado, né?
E aí, e realmente, o Maurício também nós já entrevistamos aqui um rapaz que é muito nosso amigo, que inclusive dá aula na Universidade de Pampédia, que é o Leandro Choas, que faz esses círculos de masculinidade, né, de homens, círculo de homens, para discutir, porque nós temos que desconstruir essa masculinidade tóxica, violenta, competitiva, opressora, que é opressora para os próprios homens, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, nesse cara que estuprou a sobrinha dos 6 aos 10 anos, né? Quer dizer, o cara é um doente, é um criminoso. Como que ele pode ser uma pessoa feliz, normal? Quer dizer, sabe? Enfim. Uma pessoa torturada, com certeza. Exato. Queria que vocês comentassem mais um pouco essas questões aí. Eu queria chamar atenção para duas coisas, uma que foi dita pela Dora e outra pelo Maurício. Assim, é claro que a religião, assim, nem vamos falar de religião, porque religião já pressupõe uma institucionalidade. Sim. Mas vamos falar das espiritualidades, das tradições de fé, sabe, dos diferentes povos, né? O patriarcado é muito anterior a isso, porque eu acho que as diferentes tradições de fé, elas são atravessadas também pelo que a sociedade, pelos processos que vão formando a sociedade. Sim. E por isso elas se institucionalizam e acabam virando um braço direito do poder. Isso. Porque se a gente olhar para todos os movimentos, os principais movimentos religiosos, a gente vê que eles começam de uma maneira muito livre, sempre questionando o poder. Foi assim no espiritismo do Allan Kardec, né? Ele também foi uma pessoa que foi extremamente perseguida, estigmatizada, sim, pela inovação que ele trouxe para aquele período. Foi assim com o protestantismo, foi assim com as comunidades primitivas cristãs, foi assim com várias correntes do catolicismo, né, desse catolicismo popular. Então, a característica de ser dissidente de uma estrutura de poder é comum a todas as tradições de fé. Agora, e depois elas vão perdendo isso e se cristalizando. Exatamente. Depois elas vão perdendo isso e vão se cristalizando, vão entrando nesse jogo do patriarcado e do poder pelo poder. E aí é que se corrompe. E o que a gente tem hoje, eu vejo, sim, é uma estrutura corrompida de religião. Sabe? A gente precisaria recuperar aquela lógica da igreja sempre reformanda. Ou seja, uma igreja em permanente reforma. Por quê? Para poder fazer a crítica a essa adesão sem critérios ao poder. E o patriarcado se alimenta muito disso, dessa adesão ao poder. E sobre esse exemplo do Maurício, que é um exemplo muito chocante, mas é um exemplo extremamente rotineiro, cotidiano. As pessoas realmente fazem isso e fazem sem pensar, eu acho, porque está tão normalizado, está tão naturalizado, que elas vão passando um meme desses sem pensar que no lugar dessa criança que está ali representada pode estar a filha dele. Entendeu? Eu acho que é um pensamento óbvio, mínimo, mas a pessoa não tem. Exatamente. Então, assim, essa total ausência de criticismo, porque eu acho que o pensamento crítico no país, ele foi para o beleléu, sabe? Não tem mais, as pessoas não têm capacidade de discernimento. E isso também é um reflexo do patriarcado. E do fundamentalismo religioso. E do fundamentalismo, porque assim, a gente até hoje vai ter um seminário de um movimento que se chama FESUR, que é Movimento Ecumênico Sul. Fórum Ecumênico Sul, pega sul-americano. Então, esse FESUL desenvolveu uma pesquisa que foi coordenada pela Magali Cunha, que eu até sugiro que talvez vocês possam pensar na possibilidade de uma pauta com ela, porque ela apresenta resultados muito interessantes. Ela pesquisou Peru, Colômbia, Brasil e Argentina sobre os fundamentalismos
na América do Sul. E entrevistou acadêmicos, pessoas de igreja, assim, um público bem amplo, né? E a gente vê assim, ó, que o movimento fundamentalista, que está aí, no nosso caso sul-americano, de matriz cristã, que reúne evangélicos e católicos, por isso a gente não pode dizer que são só os evangélicos que são fundamentalistas, os católicos e tem espíritas também. E os espíritas também são, então, quer dizer, o fundamentalismo perpassa as tradições de fé. Mas qual é a principal agenda nesse movimento? São os ataques aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, tudo que envolve sexualidade, tudo que envolve educação sexual, tudo que envolve o papel da mulher na sociedade, essa é a agenda. Então, assim, não surpreende esse show de horrores que foi feito, porque para mim é um show de horrores, sabe? Isso é uma coisa sem nome que foi feito contra essa menina. Porque está aí, essa menina virou um símbolo para eles, para dizer o que é que eles defendem. Então, assim, e a gente vê de que forma a capacidade que esses grupos, esses movimentos têm de se apropriar da ciência, do pensamento científico, assim, de tudo que a gente elaborou ao longo de décadas para justificar esse discurso violento, né? Porque o fundamentalismo é violento. O fundamentalismo é uma forma de violência. E isso perpassa, é escola sem partido, é aquela bandeira da ideologia de gênero, que distorceu completamente o sentido do conceito de gênero, né? E tudo isso, esse movimento é um movimento contrário a qualquer possibilidade de relação de igualdade. Então, é um movimento de hierarquia, ele pressupõe uma hierarquia. Nessa hierarquia, as mulheres estão submissas aos homens, os negros estão submissos aos brancos e os indígenas estão lá na base dessa hierarquia. Eles nem para morrer mesmo, para morrer mesmo. Exatamente. Para morrer. É para morrer. E o meio ambiente é a mesma coisa. A mãe para morrer, para deixar a vaga as terras para o agronegócio. Para aquele 1% ali. Então, assim, ele se estrutura nessa hierarquia. E aí eu penso que a teologia feminista tem um papel importante, porque ela resgata aquela origem fundante, ou seja, da igualdade, da comunidade de iguais. Isso. Porque a gente precisa realmente pensar, bom, de que forma nós, tradições de fé, podemos recuperar a nossa essência. Sim. Porque da forma como a gente está hoje, a gente está absolutamente corrompido. E eu refleti muito, assim, pensei muito, o caso dessa menina me deprimiu, sabe? Para mim assim, também. Eu me senti deprimida mesmo. Eu também. E eu acho que ela é o exemplo, assim, do quanto a gente está corrompido como religião, sabe? Porque eu acho que quem mostrou o papel que a religião deveria ter feito foi o movimento feminista. Exato. Que foi um movimento de misericórdia, de compaixão, de que foi lá dar um apoio, né? De afeto, que deu apoio. Exato. Então, assim, eu acho que para nós o que cabe mesmo é uma profunda autocrítica e uma reflexão do que a gente realmente quer fazer como parte dessa sociedade. Deixa eu falar uma coisa, infelizmente o nosso tempo já esgotou faz tempo, mas eu ainda vou dar a palavra para a Isabel, para ela fazer as considerações finais, e a gente voltaremos a esse diálogo inúmeras vezes. Convidarei vocês novamente, outras mulheres também, inclusive eu quero que você me passe o contato dessa Magali que você citou, para a gente poder aprofundar esse assunto, que para mim é de alto interesse, enfim, né? Seria interessante trazer também uma muçulmana, é difícil achar aqui no Brasil, né? Uma muçulmana para falar dessas questões também, mas enfim. Isabel, por favor. Estou como vocês, né? Ainda um pouco como se tivesse sido atropelado por um caminhão, assim, né? Porque a gente às vezes esquece desses números que nós falamos lá no início, né?
Mas é isso que acho que a pastora falou, né? A estrutura, claro, não é a religião em si o problema, mas é como ela vai se constituindo em aliança com os estados patriarcalistas, machistas. Nem o próprio capitalismo, o capitalismo veio depois, isso já era anterior, né? Então, essas estruturas, elas são, talvez desde que os humanos tomam consciência de si, mas a Dora depois nos diga sobre suas pesquisas das comunidades matriarcais aí, né? Eu ainda não fiquei convencida, ainda estou pesquisando, vamos ver. Mas parece que a coisa, né, é assim, milenar, então essa, como disse a pastora, essa aliança, né, com essa violência do Estado e com essas perspectivas de ódio que hoje nós vemos, elas são alianças que se renovam, né? Elas vêm de trás também e vão se renovando. Então, eu fiquei muito impressionada que, no fundo, também era uma questão política, como eu falei, tinham várias dimensões, né? Mas era uma questão política dessa moça bolsonarista que estava chamando ao ódio. Então, até me pareceu que foi um conluio, inclusive, de levantar essa questão dessa maneira para, ainda mais uma vez, tirar o foco do que é importante, das ações desse governo contra, na verdade, a vida, contra os direitos, contra as mulheres, e isso todos os dias, só que nós nos esquecemos disso. Né? Então, por que foi levantado agora isso? Foi essa moça, que nem nome direito tem, né? É um avatar, essa moça, que levou aquele pessoal fundamentalista raivoso à porta de um hospital. Né? O médico, ele ficou chocado, ele disse com grande orgulho que tinha sido excomungado 2 vezes pelo arcebispo de Pernambuco, né? E que toda a equipe médica tinha sido já excomungada várias vezes. Então, assim, essa a aliança com o Estado, com a ciência, na hora que interessa. No entanto, isso se dissocia no momento em que a gente realmente vê o problema, né? Que a ciência é também pela vida, né? Assim como a religião deveria ser, né? Então, são jogos políticos que vão se mostrando, e é muito bom que nós vejamos isso, muito bom que nós vejamos isso. Muita dor, mas é importante pelo que menos nós fique escancarado. nossos olhos. Pelo menos ficam escancarados os nossos problemas fundamentais para que a gente possa lutar contra eles, né? E aí é essa questão, nós estamos com mais de 110 mil mortos por negligência, né? Por falta de responsabilidade, inclusive governamental, e as pessoas vão lá na porta de um hospital se incomodar com um feto que ainda não nasceu, que é fruto de um estupro, né? Quer dizer, como se aquilo, como disse o bispo, é um crime hediondo. E os 110 mil não é crime hediondo. Né? Ninguém aparece para falar nada. Ninguém aparece para falar nada. Então, quer dizer, realmente, e fora as crianças, né, que são mortas nas favelas, que são baleadas, que são, enfim, enfim. Mas então deixamos aqui explicitamente a nossa indignação de seres humanos, de mulheres, de pessoas que têm uma espiritualidade, mas que não abdicam da crítica, né? E nós voltaremos a tratar desses assuntos. Agradecemos muito a pastora Rome, agradecemos muito a Isabel pela maravilhosa participação. Infelizmente, hoje a internet não contribuiu muito, mas mesmo assim deu para a gente se entender, tá bom? Então, ficamos por aqui. Vá que a internet seja patriarcal também. Pode ser, né? Pode ser. Existem possibilidades. É que ela seja, provavelmente. Então, tá bom. Foi então, um prazer, grande abraço. gente. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Um beijo. Tchau.